Olá, queridos. Bom dia mesmo. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém? Graças a Deus, amados, que nos dá a vitória. Bom dia, querido Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dou graças a Deus por sua vida, por você que tem estado nesta caminhada conosco desde março, do início desta pandemia, que parece que vai permanecer por mais algum tempo. É verdade que a vacina já está aí, lógico, no momento não é para a população toda, na verdade, mas confiemos em Deus, confiemos no Senhor Jesus. Para você que crê na Bíblia, para você que crê na Palavra de Deus, nós estamos na reta final daquilo que a Bíblia chama de segunda volta do Senhor Jesus. Na verdade, é o arrebatamento, né? Porque a volta de Jesus ela é um evento em duas fases. Primeiro o arrebatamento e depois, 7 anos após o arrebatamento, dar-se-á a vinda do Senhor Jesus em glória. Às vezes uma igreja para outra tem alguma mudança, tem uma diferença na maneira de pensar. Mas, no geral, tudo que está ocorrendo são sinais da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós estamos aqui buscando de Deus azeite. A Bíblia nos fala de 10 virgens, né? 5 eram prudências, 5 nécias. As prudentes, elas foram esperar o noivo e levaram azeite de reserva. As nécias só tinham azeite ali da botija, o noivo demorou, acabou o azeite, enquanto elas foram comprar, o noivo chega, começa a festa e elas perderam. Isso é a Bíblia nos ensinando, que nós somos a noiva de Jesus e nós temos que ser prudentes. Óleo é símbolo aí do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar cheio do Espírito Santo, não apenas tê-lo, mas estar cheio. Então que essa manhã, que essa palavra, que esse momento de oração possa contribuir para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nosso bom dia aqui para Maria Vaz, que é a primeira a aparecer, estar conosco. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus que nos dá a vitória. E às vezes nem todos aparecem aqui o rostinho, né? Mas já apareceu aqui o Davaz, o Ceceno. Deus abençoe vocês, a irmã Terezinha, a Osimar, as pessoas que sempre têm sido as primeiras a aparecer e a estar aqui conosco na live. Lógico, aquelas que aparecem o rostinho, porque tem pessoas que participam, mas às vezes não aparecem, né? Deixa aí o seu comentário, em nome do Senhor Jesus, compartilhe este vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas. Hoje, a nossa palavra, o capítulo é 2 Crônicas 25. A gente sempre tem falado de um capítulo da Bíblia por dia. Às vezes ou outra que a gente fala mais de um, mas desde quando começamos tem sido um capítulo. Então você vê que nós começamos em Gênesis capítulo 1, estamos hoje em 2 Crônicas, ou seja, nós praticamente estamos lendo junto a Bíblia, na verdade. Já estamos a 1/3 já da Bíblia, tem muita coisa ainda, mas o que nós já vimos até aqui tem sido suficiente para nos fortalecer, para nos alimentar, nos levar a levantar a cabeça. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre o rei Amazias. Esse rei Amazias, diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 25 de 2 Crônicas, que ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou por 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Joadã, né, de Jerusalém.
e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Uma coisa que eu tenho observado nesses reis, queridos, é que sempre vem esse comentário. Eles fizeram o que era reto de coração, mas no final a gente sempre vê eles se envolvendo com a idolatria. E foi o que aconteceu com esse Amazias. No versículo 14 em diante, nos fala que ele foi castigado por causa da idolatria. Agora você vê aqui, ó, que aqui no versículo 2 fala: fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Quantas pessoas que você conhece que elas são retas, elas agem corretamente diante de Deus, mas não com a inteireza de coração. Versículo 3 fala: sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei seu pai, que o pai dele foi morto. Então, quando ele assumiu, a primeira coisa que ele fez: agora eu vou vingar. Porém, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Muitas pessoas falam: ele morreu por causa do pecado do pai dele. Pois aqui a Bíblia diz: olha, o pai morre pelo seu pecado, o filho morre pelo seu pecado. Então, queridos, o Amazias, ele tipifica, né, ele simboliza a pessoa que age certo, mas não com sinceridade. É interessante isso, né? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Olha só, é a pessoa que ela age certo, mas não com sinceridade. Você conhece alguém assim? Você já conheceu alguém assim? A pessoa ela age correto, ou seja, ela é uma pessoa bacana. Uma pessoa bacana. Ela é certa, ela age correta, mas ela não é sincera com você. É interessante que você percebe que a pessoa está sendo bacana, você percebe que a pessoa está sendo boa, você percebe que ela está sendo certa, mas você percebe que ela não está sendo sincera. É como aquele que obedece às leis, não porque as respeita, mas para não sofrer a punição. Não, a pessoa, ele pratica a lei não porque ele gosta, não porque ele quer, mas para não ter punição. Ou seja, o cara dirige, está no sinal vermelho. Eu vou parar aqui no sinal vermelho. Poxa, mas esse sinal vermelho está me atrasando. Se eu pudesse eu ir avançar isso aqui. Então, você está entendendo aí? Se estiver entendendo, pode escrever isso. Estou entendendo. Queridos, embora Amazias fizesse o que era reto, seu coração não era inteiro para com Deus. Misericórdia. Eu acho que deve ter de pessoas hoje assim, hein? Faz o que é reto, mas o coração não é inteiro para com Deus. Isso ficou evidente quando, queridos, esse Amazia adorou os deuses dos Edomitas. Aqui no versículo 14 fala assim, ó: e sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, que trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Ou seja, o que o Amazia fez, queridos? Ele entrou em guerra com os edomitas. E ele marchou contra os edomitas,
tá? Fala que Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos pais. Tá? E o que ele fez? Ele fez guerra contra os edomitas. Os edomitas eram inimigos do povo de Deus. Ele fez guerra e ele venceu a batalha. Tudo bacana, tudo beleza. Só que esses edomitas, eles tinham as estátuas deles, as imagens deles, os deuses deles. O que ele fez? Ele venceu a guerra, ele fez o que tinha que fazer, ele venceu a guerra, só que ele pegou os deuses dos edomitas, levou para Judá, e lá ele foi ajoelhar, orar, rezar, oferecer incenso. Certo? Então, dessa forma, vemos que é perfeitamente possível uma pessoa agir de forma correta e ter boas obras sem ser movida por intenções realmente verdadeiras. O pecado de Amazias tem sido de muitos cristãos que até servem ao Altíssimo, porém sem prazer, fervor e dedicação completa a Ele. Que coisa, né? Ele representa aquela pessoa. Ela serve a Deus. Ela vai para a igreja, ela faz tudo direitinho, bonitinho, mas na verdade ela não tem gozo. Gozo é fruto do Espírito Santo de Deus. Ela não tem aquela alegria de servir a Deus. Se for na hora, são pessoas que na igreja ela está sempre emburrada, está sempre, né? Vai adorar a Deus e está emburrada. Você já viu alguém comer churrasco de cara feia? Quando você vai numa pizzaria, que o pessoal está comendo pizza, você já viu alguém comer pizza de cara feia? É alegria, né? Só alegria na hora de comer a pizza, churrasco. Pois é assim quando você vai na igreja. É assim quando você vai adorar a Deus. Certo? Que a gente tem que desarmar o espírito. A face tem que estar desarmada e adorar a Deus. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, eu te dou graças pelo dia que o Senhor fez. Pai querido, eu te dou graça por esta manhã, por estar na tua presença, em nome de Jesus. Te agradeço, ó Deus, pelas tuas filhas que estão aqui participando conosco dessa palavra, dessa mensagem. Meu Deus, que o Senhor venha falar ao coração de cada uma, que no decorrer deste dia outras pessoas vão acessar essa palavra, que ela seja abençoada. Querido Espírito Santo, faça com que as pessoas entendam de uma forma clara essa palavra. Esse capítulo, ó Deus, que trata aí desse rei Amazias, onde a tua palavra diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, de uma certa forma foi um bom rei, mas ele não te serviu com inteireza de coração, ou seja, o coração dele não era totalmente do Senhor. Ele te serviu, fez o que era reto, mas veio depois, ó Deus, a adorar os ídolos. E a tua palavra diz que então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses deste povo, os quais não livram o seu próprio povo da tua mão? E falando ele ao rei, este lhe respondeu: puseram-te por conselho do rei? Cala-te, por que haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse: bem vejo eu já, Deus lhe deliberou destruir-te, porque fizeste isto e não deste ouvido a meu conselho. E tendo tomado conselho Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Joás, filho de Josacá, filho de Jeú: vem, vejamo-nos face a face. Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Porém, os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Então, tu dizes que está ferido,
os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te intrometerias no qual, para caíres tu e Judá contigo. Amazias não lhe deu ouvido, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses edomitas. Então, queridos, o resultado é que ele foi entregue nas mãos do inimigo, porque desobedeceram a Deus. E quando o profeta foi lhe falar, foi lhe entregar a palavra, ele mandou o profeta calar a boca. Queridos, quantas pessoas, às vezes, Deus quer usar o profeta para falar com ele? Quantas pessoas que, às vezes, Deus quer usar o pastor para falar com ele? Quantas vezes Deus quer usar o profeta para trazer uma palavra para ele, para que ele acerte a vida, para que ele conserte a sua vida, para que ele coloque a sua vida em ordem. E às vezes ele não quer ouvir, e ele se rebela, e ele discorda. Quantas vezes, queridos, às vezes o pastor prega, fala, a pessoa no banco, ela está despregando. Quantas mensagens que às vezes a pessoa vai na igreja, ela ouve, mas ela chega em casa, começa a conversar com o marido, começa a conversar com a esposa, e eles distorcem toda a pregação, discordam do pregador, discordam do profeta. Não é assim que a Bíblia diz, não é assim que Deus diz. Esta, querido, foi essa atitude que esse Amazias tomou. Ele derrotou o inimigo, Deus deu a ele vitória sobre o inimigo, mas agora ele começa a adorar os deuses que o inimigo adorava. Então o profeta fala para ele: poxa, você está adorando os deuses que os teus inimigos adoravam? Esses deuses não foram capazes de dar vitória aos edomitas. Você derrotou, o Deus de Israel os derrotou. Agora você vai adorar esses deuses que não puderam dar vitória aos servos dele, ao povo dele. Ele não gostou da palavra. E o mal educado ainda manda o profeta calar a boca. Oh, queridos, quantas pessoas que desejam que os profetas calem a boca, quantas pessoas querem que os profetas cessem a sua boca. Eis que está em breve, eis que em breve isso acontecerá, eis que em breve os profetas cessarão, eis que em breve as profecias acabarão. A Bíblia, até o apóstolo Paulo fala que um dia a profecia vai acabar. Por isso que Paulo destaca a importância do amor, porque um dia a profecia vai acabar, um dia os profetas irão cessar, um dia não haverá mais quem pregue, não haverá mais quem anuncie o evangelho. As pessoas vão desejar, diz a Bíblia, vão desejar que alguém chegue a ela e pregue e fale do amor de Deus. Só que isso não vai acontecer. Então, querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por ser um profeta. Quero te agradecer pelo Senhor ter me chamado, não apenas para ser um missionário, um pastor, mas sobretudo um profeta, aquele homem que abre a boca e a palavra vai dentro daquilo que o ser humano precisa receber, precisa ouvir, precisa escutar. Senhor, eu sei que muitas vezes a palavra de um profeta, ela incomoda, ó Deus da glória, mas que essa palavra que está sendo anunciada possa fazer algo maravilhoso na vida daqueles que estão ouvindo, possa trazer graça, paz, possa trazer cura interior, possa trazer tratamento, possa trazer libertação, sim, possa trazer a cura para a alma, possa trazer também a cura para o corpo, possa trazer sim a solução dos problemas, possa trazer sim a vitória, a restauração da fé, a restauração da vida espiritual, a restauração do caráter, a restauração da vida espiritual, a restauração com a família, a restauração com a igreja, a restauração do casamento. Sim, Senhor da glória, que a pessoa que está ouvindo essa palavra agora, ou vai ouvir em outro momento, que ela seja tocada pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, que o teu Espírito use esta palavra para trazer vida àquele que a ouvir e levar a pessoa que ouvir essa palavra a tomar postura, a decisão, primeiramente de te entregar como Senhor e Salvador e andar nos teus caminhos,
não como Amazias, mas possa andar no seu caminho com um coração inteiro para ti. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Olha, um beijo no teu coração. Glória a Deus.